Salve, salve, rapaziada! WASP aqui, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do método WASP de análise técnica. E nessa aula a gente vai falar sobre como fazer a sua entrada, como fazer a abertura da posição. Perfeito? Finalmente chegamos à parte doce do curso, tá? Logo de início eu vou pedir para vocês, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, comenta o que você achou dessa aula ao fim da aula, tá? E se você quiser operar comigo diariamente, na descrição desse vídeo tem o meu contato, que você pode mandar mensagem ali e receber informações da nossa sala ao vivo. Você vai poder operar todos os dias de manhã com a gente, tá? E vai trocar ideia direto comigo ali no WhatsApp. O contato está aqui embaixo. Tranquilo? Dito isso, rapaziada, como que vai funcionar essa aula? Essa aula ela vai funcionar em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre os diferentes tipos de entradas que eu faço, e a gente vai fazer isso de um ponto de vista mecânico. Como é feita a mecânica dessas entradas. Numa segunda parte, a gente vai falar sobre os diferentes tipos de stop que eu utilizo. E repara que a gente está falando em diferentes tipos de entradas e diferentes tipos de stops. Isso acontece porque a gente vai precisar adequar a nossa entrada e o nosso stop de acordo com o contexto. E o contexto vai ser justamente a temática da terceira parte dessa aula, que vai ser uma adequação, exemplos de adequação, tá? Das entradas e dos stops, às diferentes categorias de correções e tipos de correções. Categorias no sentido de pausa ou correção rasa ou correção profunda, e tipos entre bandeira, lateral e aguda, tá? Para vocês saírem completamente preparados para implementar essas entradas aqui. Perfeito? Então vamos lá para a primeira parte. Nessa primeira parte aqui, rapaziada, a gente vai falar sobre mecanicamente como a gente faz a abertura da posição. A gente tem 3 tipos aqui de entradas, que serão as entradas por ordem limitada, que é aquela ordem apregoada no gráfico. A entrada por fraqueza, quando você vai trabalhar com a ordem apregoada no gráfico, entretanto você quer um grau adicional ali de confirmação. E a ordem stop, que é quando você entra com o mercado já andando ao seu favor. Tá? É uma entrada mais segura. Então, nesse caso, de cima para baixo, aqui, de cima para baixo, a mais segura, mais confirmada dessas 3 é a ordem stop. A menos segura é a ordem limitada, porque ela tem menor grau de confirmação. A sua escolha entre as 3 entradas, ela sempre vai se dar de acordo com a sua confiança e a relação de risco-retorno possível naquele cenário, tá? Então, quando você utiliza a ordem stop, a sua taxa de acerto vai aumentar, entretanto, a sua relação de risco-retorno nessa operação vai diminuir. E o inverso também é verdadeiro para a ordem limitada. Então, quando você entra com ordem limitada, a sua relação de risco-retorno tende a ser muito boa, entretanto, a sua taxa de acerto diminui. Perfeito? Aqui no primeiro exemplo de ordem limitada, isso aqui foi o trade de hoje, tá? De hoje, dia 9 de março, tá? Inclusive, eu vou mostrar o trade daqui a pouco para vocês. É o trade de hoje. O que houve nesse trade aqui, rapaziada? A gente estava numa tendência de baixa. Quando começou a surgir o candle 37, 38, eu cogitei que isso aqui seria uma correção em lateralidade, aqui, e eu imaginei que o mercado não viria muito acima da máxima desse candle 37. E aí eu acabei fazendo essa venda aqui, eu não sei se dá para ver legal, fiz essa venda exatamente nesse ponto, tá? Com a ordem limitada, eu já deixei a ordem apregoada aqui na tela, tá? E aí o mercado andou pouca coisa negativa, veio para a nossa direção e eu acabei realizando lucro aqui embaixo, tá? Então a gente teve ali um trade de basicamente 3 para 1 nesse cenário. A ordem limitada, você deixa ela apregoada no gráfico mesmo. Então, você vai simplesmente apregoar ela ali de acordo com a correção que você está trabalhando. É importante que você leve em consideração que você não pode entrar contra um movimento muito forte. Então, ordem limitada ela é mais interessante de ser feita quando você está trabalhando, por exemplo,
uma correção rasa aguda, lateral, de bandeira. Agora, quando você vai trabalhar uma correção profunda, trabalhar com a ordem limitada e já deixar ela apregoado aqui na tela não é muito interessante, porque ele pode bater e passar liso da sua ordem, tá? O segundo tipo é por fraqueza. E nesse caso, o que vai acontecer é que você está esperando um grau de confirmação maior. Por qualquer razão que seja, você julga que esse movimento é um movimento não é um movimento confiável o suficiente para você colocar ali a sua ordem limitada já apregoada no gráfico. Então, o que você espera é uma demonstração de fraqueza, que a gente vê, por exemplo, na máxima da 229, tá? Isso aqui é o gráfico de 2 minutos. Ele deixa essa sombra acontecendo justamente nessa média de 20 períodos. Quando a 229 fecha e você vê essa sombra, o que você pode fazer é colocar a sua venda na máxima da 229. Normalmente eu coloco 1 ou 2 ticks antes da máxima realmente, tá? Coloca ali a sua venda limitada 1 ou 2 ticks da máxima da 29. E aí quando a 230 vem testar novamente a região, ele preenche a sua ordem. Nesse caso, você tem um grau de confirmação a mais porque ele já demonstrou claramente para você que tem defesa nessa região, por meio da sombra da 229. Ok? E o terceiro tipo de entrada é a entrada com ordem stop, e essa entrada aqui é a entrada com o maior grau de confirmação. Entretanto, você vai precisar ter um entendimento de pressão muito afiado. Então, se você não sabe do que eu estou falando, aqui no curso tem uma aula exclusiva dedicada à leitura de pressão, e é muito importante que você assista, para que você consiga utilizar a ordem stop da maneira correta, tá? Entrada por ordem stop, nesse caso eu estou me referindo a uma compra um tick acima da máxima dessa 122, tá? Pelo seguinte, a gente tem uma movimentação de alta que vem da 112, que é esse candle aqui, até a 115. Início da correção na 116. Esse início de correção deixa um candle negativo, com sombra embaixo. A sequência é um doji. O doji a gente é basicamente café com leite ali. A gente não conta nem como candle negativo, nem como candle positivo. Vem a 118, e a 118 é um candle positivo muito forte, é uma barra externa, porque ela vem abaixo da 117 e acima da 117, e fecha colada na máxima. Demonstra força compradora. Nesse ponto aqui, você poderia, com facilidade, estar esperando o quê? Uma pausa em formato de lateralidade. Completamente plausível esperar alguma coisa assim, tá? Mas você não quer fazer a sua compra com ordem limitada. Então, você vai esperar para fazer a compra com ordem stop. Veio a 119, que é um candle negativo que fecha próximo da mínima. E veio a 120, que é um candle negativo grande que fecha próximo da mínima também, tá? Aqui, o que a gente percebe? A gente percebe um aumento da força dos vendedores na 119 e 120 em relação aos compradores, julgando pela 118, tá? Que foi uma barra só. Esse movimento vendedor da 119 e 120 não apenas obteve mais tempo de controle de mercado, controlou o mercado ali por talvez 10 minutos, sendo que 10 minutos não, desculpa, isso aqui é o gráfico de 2. Controlou o mercado por 4 minutos, sendo que compradores na última investida controlaram o mercado por apenas 2 minutos. Não apenas teve mais tempo de controle de mercado, como houve ali uma movimentação vertical que ele se deslocou mais. Né? Ele se deslocou mais do que o último swing de alta. Tá? Mas aí entra a 121 e 122. Demonstrando o quê? Demonstrando que a força compradora ela aumentou em relação à última demonstração aqui dos compradores, né? Se na última demonstração de força dos compradores a gente teve apenas uma barra que fechou colado na máxima, na 121 e 122 a gente tem uma sequência de duas barras, a 121 fecha colada na máxima, tá?
Então, em relação a esse movimento de alta anterior aqui, a nossa força aumentou. A gente soma isso com a leitura de que a gente já estava esperando uma pausa em lateralidade, que a gente está em cima das médias e que a gente veio tocar aqui o topo anterior, isso torna uma compra acima da máxima dessa 122 aceitável, um tique acima da máxima, stop aqui embaixo e deixa o mercado andar, tá? Isso aqui é uma entrada mais confirmada, ela tem um grau de confirmação maior. Entretanto, você vai precisar estar com a capacidade de leitura de pressão afiado. Então, vai lá na aula de pressão depois dessa, perfeito? Agora a gente vai falar sobre os diferentes tipos de stop que eu utilizo. Então, o primeiro tipo de stop, e é o stop que eu utilizo com mais frequência também, é o stop técnico. Se a gente fazer um desenho aqui, por exemplo, quando você tem uma movimentação aqui, e ele faz... Opa! Eu tenho um sisteminha de alarme para ações, tá? Quando você tem... Não era isso? Quando você tem uma movimentaçãozinha de alta aqui, e nesse ponto em específico, por alguma razão, você decidiu comprar com uma barra de sinal, coisa assim, você veio, fez a sua compra aqui, tá? Seu stop vem abaixo do último fundo, que seria esse fundo aqui. A linha vermelha seria o stop. É importante citar que o stop ele sempre tem que estar descolado do fundo, ou seja, no mínimo um tique abaixo da mínima atual, tá? E se o mercado se mantiver numa tendência de alta, retomando, né, dando continuidade nessa movimentação, ele não deve buscar o seu stop. Agora, é importante que a gente cite algo sobre o stop técnico. Muita gente trata o stop técnico como sendo o stop certo, e não existe isso. O conceito de certo e errado não existe no mercado financeiro. Se houvesse um conceito de stop certo, ninguém mais tomaria stop. Todo mundo colocaria o stop ali, esse stop jamais seria atingido e ninguém tomaria stop. A gente sabe que não é assim que funciona. O stop técnico ele pode sim ser acionado, tá? Ele não é um stop magicamente mais seguro do que outros stops. O stop técnico ele está nesse ponto aqui em específico não porque ele é mais seguro, mas porque é um ponto que invalida uma leitura da continuidade de alta, renovando mínima, tá? Então não é que é mais seguro, é que ele logicamente invalida ao menos a continuidade momentânea dessa alta. Ok? Então, o stop técnico. O segundo tipo de stop que eu utilizo é um stop de barra média. Então, vamos imaginar que a gente tem uma movimentação aqui, e essa movimentação ela vai gerar ali uma correção rasa em forma de lateralidade. Nesse caso, eu vou estar tentando comprar por aqui. Tá? E a minha expectativa é de que o mercado daqui retome para cima. O stop técnico, ele estaria aqui embaixo. Ele é muito distante. E estando tão distante assim, fica muito difícil para mim equilibrar ali a minha relação de risco-retorno. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego a medida de uma barra média, tá? Eu pego ali um candle que pareça a média do dia, talvez 200, 250, 300 pontos de índice, 5, 6, 7 pontos de dólar, algo nesse sentido, tá? E simplesmente projeto essa distância para baixo. Então, é um stop que, se ele vier buscar esse stop, o que ele está dizendo para mim? Ele está refutando a ideia de que isso aqui era uma correção rasa em lateralidade, ou seja, a minha análise estava errada, ao mesmo tempo que protege o meu capital tomando o menor prejuízo possível. Ora, se aqui eu sei que eu estou errado, e aqui eu sei que eu estou errado também, qual dos dois prejuízos eu escolho? O menor ou o maior? Eu escolho o prejuízo menor. Quanto menos dinheiro eu perder, melhor. Correto? E por fim, rapaziada, o último stop é o stop de desastre. Tá?
O stop de desastre é o tipo de stop que eu uso quando eu estou pensando em qual stop que eu vou usar. Veja, mesmo cenário. Eu estou aqui e eu vou tentar fazer uma compra de uma correção rasa em lateralidade. Então eu estou comprando na linha verde para ver se o mercado dá continuidade para cima. Tá? Essa é a minha análise. E aí eu estou pensando qual que é o melhor stop para utilizar. Enquanto eu estou pensando qual que é o melhor stop para utilizar, eu posso muito bem posicionar meu stop aqui embaixo. Jogo lá para baixo, tá? Talvez ali 500 pontos de índice, 10 pontos de dólar, distante do preço. Tá? Nesse momento eu estou pensando aonde que eu vou colocar esse stop. Eu estou raciocinando ali qual que é, o que vai gerar uma melhor equação para mim entre risco, retorno e probabilidade. Tá? Esse stop, não é sempre que eu utilizo também, tá? Normalmente eu entro na operação já com o stop definido na minha cabeça, mas em alguns cenários que não está tão claro, eu posso utilizar esse stop de desastre, deixar ele aqui, só para caso, assim que eu entrei na operação e eu estou decidindo se eu coloco o stop aqui no meio ou nesse fundo, nesse meio período, o Trump pode soltar um tweet, uma bomba caiu em algum lugar, alguém está com um avião num prédio, né? E o mercado estourar para baixo, eu estou sempre protegido. O que eu nunca faço é não ter stop. Então, eu sempre entro com uma ordem oco. A ordem oco ela já coloca ali alvo e stop. Então, eu estou sempre com essa proteção do stop. Beleza? Entendemos os 3 tipos de stop e os 3 tipos de entradas. Agora a gente vai trabalhar aqui com os diferentes cenários. Perceba que nesse quadrante, o que eu tenho? Na esquerda eu tenho a tipologia, né? Então aqui eu vou ter pausa em aguda, tá? Vou ter pausa bandeira, vou ter pausa em lateralidade, tá? E na parte de cima, mostrar exemplos de entrada com ordem limitada, com falha e com barra de sinal. E o cruzamento vai editar esse modelo. Tranquilo? Então, nesse primeiro quadrante aqui, o que a gente tem? A gente tem um exemplo de entrada com ordem limitada por pausa, tá? Por correção rasa, de uma correção aguda. Então, vamos ver aqui. Nesse caso, o que a gente tem, rapaziada? A entrada por ordem limitada, aqui, você tem uma breve movimentaçãozinha de alta. O mercado ele desce cadenciado até o 61.8. Por que eu digo cadenciado? Repara que a 19 ela já fecha com muita fraqueza na parte de baixo. Já deixa muito óbvio que tem defesa ali. Tá? Então você fica mais tranquilo para colocar sua compra com ordem limitada nesse 61.8. Ó, aqui não dá para ver legal, tá? Mas isso aqui é o 61.8. Isso aqui é o 61.8. Tá? Levando em consideração o quê? Esse último swing de alta. Essa máxima aqui com essa mínima. Beleza? Então o mercado subiu, voltou no 61.8, aqui foi a compra. Lembrando, quando você vai utilizar esse 61.8, você não coloca a ordem em cima do 61.8. Você coloca alguns ticks acima, 2, 3 ticks acima, escoladinho, tá bom? Stop nesse cenário aqui, que tipo de stop você poderia utilizar? Aqui você pode fazer um stop por barra média. Pega o tamanho desse candle 21 aqui, joga para baixo, teu stop vai estar abaixo do 78.6, vai estar protegido pela 9, pela 20, pela VWAP. Tá tranquilo, né? Aí se ele pegar o teu stop ali, aí é que realmente a tua análise estava errada. Beleza? Segundo exemplo é também a entrada por pausa aguda, tá? Entretanto, por falha. A entrada vai ser por falha, né? Não vai ser entrada por ordem limitada direto. Então, nesse ponto aqui, você tem uma movimentação da mínima da 24 com a máxima dessa 26. A correção desse movimento aconteceu muito rápido. Repara que a correção desse movimento aconteceu em um candle só, forte, né? De uma vez.
mas deixou sombra na parte de baixo. Você não quis entrar de primeira porque ele estava voltando muito forte. Aí ele deixa essa sombra. Na segunda tentativa que ele vem tocar esse 61.8, aqui você compra. Faz a compra, o stop você coloca onde? Pega uma barra média, talvez essa 28, projeta 28 para baixo, teu stop vai estar abaixo do 78.6, tá? Tua entrada vai estar protegida pela 20 e pela VWAP ainda, e também pela região de 78.6. Tranquilo? Terceiro exemplo, ainda em correção rasa de forma aguda, né? A gente vai ter entrada por barra de sinal. E nesse ponto aqui, ó, repara o seguinte, você tem essa movimentação da mínima da 104 com a máxima da 99, mais ou menos. E aí o mercado sobe forte, faz breve correção e vem buscar aqui a região do 61.8 novamente, aqui, tá? E fecha com sombra na parte de cima. Fecha com bastante sombra aqui nessa parte de cima. Quando você vê a 112 e a 113, o que elas mostram para a gente? A 112 é uma barra negativa que fecha colada na mínima, um candle. A 113 é um candle positivo que fecha novamente com muita sombra na parte de cima. E aí vem o candle 114. O que aconteceu aqui? Você viu a força dos compradores diminuir. Olha a 110 e a 112. Primeiro, 110 fecha colado na máxima. 112, não, desculpa, 110 e 111, né? Eu estou me referindo a esses dois candles positivos aqui, ó. 110 e 111. A 110 é uma barra positiva que fecha colada na máxima. A 111 já fecha com sombra na parte de cima. Isso aqui é o gráfico de 2 minutos. A gente teve 4 minutos de controle de mercado por parte dos compradores, tá? Aí a gente vê o candle 112. O candle 112, ele é um candle só, ou seja, apenas 2 minutos de controle de mercado. Entretanto, em deslocamento vertical, aqui, ó, da máxima da 111 com a mínima da 112, ele andou mais verticalmente do que esse movimento comprador, né? Aí vem o candle 113, ele se desloca bem, mas fecha com muita sombra na parte de cima, tá? E aí vem o candle 114, que é um candle vendedor que fecha muito perto da mínima e se desloca muito mais. Esse movimento comprador aqui, do 113, ele demonstrou claramente que ele está mais fraco do que esse movimento aqui comprador do 110 e 111. Ou seja, a força dos compradores, a intenção dos compradores diminuiu. E isso resultou nesse candle 114 aqui, ó, que é claramente os vendedores tomando conta do mercado de novo. O que você poderia fazer é fazer venda por ordem stop, um tick abaixo da mínima dessa 114, tá? Obviamente, como o teu stop ficaria maior, caso você fosse utilizar o stop técnico aqui em cima, técnico aqui ou até acima da barra, se quiser, você teria que utilizar um alvo maior para você ter uma relação de risco-retorno bacana. Tranquilo? Nosso segundo exemplo vai ser a correção rasa em bandeira. Então, a correção rasa em bandeira, com entrada por ordem limitada, né, que é aquela entrada que a gente já vai deixar apregoado, vai funcionar assim, ó. A gente está vendo o início dessa correção aqui com a 102. A 102, 103, 104 faz breve correção para cima, tenta retomar e aqui a gente claramente vê que ele falha a retomada com a 105 e a 106. Ele falha da continuidade para baixo, numa tendência de baixa. Nesse ponto, a partir dessa primeira falha, é que você traça essa linha de tendência da bandeira, e aí você arrasta a linha de retorno da bandeira
para a última máxima, que foi essa máxima aqui da 103. E aí você tem ali mais ou menos, né, aonde que vai ser o extremo superior dessa bandeira. Com base nisso, você vai juntar isso aqui com outras questões. Por exemplo, retração de FIBO, por exemplo, médias, que aqui você tinha a média de 20, por exemplo, fundos anteriores, que é uma região de interesse, né? Aqui você tinha essa 95. Então, tudo indicava para que esse ponto aqui era um ponto que você tem uma boa chance de que o mercado não passe dali e que você consiga estruturar um trade com uma boa relação de risco-retorno e uma probabilidade razoável. Isso tudo significa, todo esse raciocínio aqui, significa que você vai acertar 100% dos trades? Obviamente não. Você vai acertar 50%, 60% dos trades. Mas você vai acertar 60% dos trades com uma relação de risco-retorno de 2,5 para 1, de 3 para 1. Ou seja, sobra dinheiro no final das contas. Você gerou uma vantagem matemática abordando o mercado desse modo. Perfeito? Então aqui você poderia deixar a sua ordem limitada apregoada. Quando ele toca na sua ordem, ele preenche ela e aí ele retoma essa movimentação de baixa. Aqui você poderia simplesmente pegar essa mínima com essa máxima e projetar FIBO para baixo, para pegar o alvo mais curto, ok? Aqui a gente vai falar sobre a correção rasa em bandeira, tá? Desculpa, correção rasa não, isso aqui é uma correção de fato, né? Isso aqui é uma correção em bandeira. Mas tudo bem. É uma correção em bandeira com entrada por falha. Correção em bandeira com entrada por falha. E o que acontece aqui, ó? Aqui você estava traçando a bandeira, tá? Entretanto, chegou num determinado ponto que ele mostra para você falha evidente, né? Nesse candle 220. Deixa essa falha nesse 220, você poderia posicionar a sua venda com ordem limitada na máxima desse 220, a qualquer momento. Seja para ser executado na 221, seja para ser executado na 225 ou 226. Qualquer um desses pontos seria completamente válido. Perfeito? No terceiro exemplo aqui, ó, é a correção em bandeira para fazer a entrada com ordem limitada. Aqui a gente tem uma correção rasa em bandeira. Quando que ela se mostra em bandeira? Quando a gente observa correção e a primeira tentativa de retomada ela falha, né? E ela falha num nível mais alto aqui do que esse primeiro fundo. Aqui a gente traça a linha de tendência da bandeira, trazemos a linha de retorno desse mini canal para a máxima dessa 5,7, tá? E aí o mercado vem, vai buscar ali uma região próxima da máxima do canal. Poxa, Wasp, mas não tocou exatamente na máxima. Realmente, não tocou. E o mercado ele não é, né, uma ciência exata, rapaziada. Ele não tem a obrigação de ir em tal ponto, em X ponto. Como eu já citei em outras aulas aqui, se mercado fosse uma dinâmica ali, uma ciência exata, não haveriam matemáticos pobres no mundo. Perfeito? E aí o mercado ele vem, toca aqui essa... Aliás, toca não, né? Chega bem próximo de tocar aqui o ponto do canal e deixa essa barra 5,7 e 5,8. O que a gente observa? A gente observa que desse candle 50, 51 e 53, basicamente, a gente teve uma pernada de 3 candles de alta e os 3 com uma força boa, né? Com a exceção dos 50, os 52 e os 53 fecharam muito próximos de suas máximas. E aí a gente tem esse candle 56 aqui, ó, que ele é um bom candle, fecha colado na própria máxima, entretanto ele foi apenas um candle. Ou seja, o tempo de domínio de mercado daqui para cá, ele diminuiu muito, né? Ele diminuiu muito. E aí, desse movimento que claramente a força dos compradores diminuiu, surge a 57 e a 58. Ora, 57 e 58, além de serem dois bons candles, né?
que fecham perto das próprias mínimas e tudo mais, ele também aumentou o tempo de controle do mercado em relação a 54. Então a gente está vendo claramente a força dos compradores diminuir e a força dos vendedores aumentar. Nesse caso, você poderia fazer uma venda um tique abaixo da mínima dessa 58, stop joga aqui em cima, tá? E aí projeta alvo para baixo. Perfeito? Agora, a gente vai falar sobre pausa em lateralidade. Para a gente falar de pausa em lateralidade, eu quero mostrar para vocês esse vídeo aqui que está no canal. Esse aqui é o vídeo do trade que eu fiz hoje, tá? Isso aqui sou eu operando, junto com o pessoal da sala, operando uma pausa em lateralidade. E eu já vou explicar esse racional aqui para vocês. Tá, pegou ali, pagou um dinheiro. Aqui, ó, o que a gente tem, rapaziada? Foi exatamente nesse ponto aqui, no dólar, tá? Não sei se está dando para ver legal. É bem aqui, ó. Aqui eu fiz a venda, aqui foi o alvo. Deixa eu mudar isso aqui para ficar legal de vocês verem. Ver se dá para mostrar esse ponto aqui, ó. Aqui eu vou mudar, a cor de compra vai ficar verde e a cor de venda vai ficar vermelho. Vamos ver se vai funcionar. Ó, funcionou. Aqui foi a venda e aqui foi a compra para zerar a operação. Como que funcionou isso aqui, ó? Aqui a gente tinha uma tendência de baixa, tá? Quando o mercado falha a continuidade com essa 38, por ter falhado no mesmo nível aqui, eu imaginei que a gente não iria ter uma correção profunda. Seria uma correção rasa, muito provavelmente com aspecto lateral. E eu especulei que não deveria ultrapassar muito a máxima dessa 37. E aí eu vim, coloquei a minha venda aqui. Inicialmente, tá, a gente estava com um alvo bem mais longo, que era o alvo da projeção maior. Mas aí o mercado foi se enrolando. O que eu fiz? Eu peguei essa projeção dessa mínima com essa máxima e projetei para baixo. Foi assim, ó. Dessa mínima com essa máxima, tá? E eu tenho um preset aqui, né, que me dá o alvo. Você pode simplesmente arrastar aqui e colocar, ó. Isso aqui seria o primeiro alvo. Exatamente aqui. Eu, particularmente, eu faço isso aqui, ó. Eu tenho um preset de alvos e ele me dá o alvo imediatamente, tá? Então a gente saiu nesse primeiro alvo de Fibo. Qual que foi o meu stop? O stop que eu utilizei, que o pessoal da sala utilizou aqui. Aqui, se eu não me engano, a gente utilizou um stop de uns 4,5 pontos, mais ou menos. 4,5 pontos. Estava mais ou menos aqui, tá? O mercado deixou a gente um pouquinho negativo, mas já voltou. E daqui até o alvo, a gente teve ali 13 pontos de alvo. Tá? Então foi basicamente 3-1 nessa operação. Beleza? É assim que se opera a correção rasa em lateralidade. Tranquilo? Então, uma correção rasa em lateralidade, o que você vai observar é o seguinte. Você vai observar o range, né, que ele está falhando. Então ele vem, volta e falha. Aqui ele falhou, você já tem que esperar que ele vai fazer o quê? Que ele vai fazer uma correção rasa, tá? E provavelmente respeitar mínimas anteriores. Basicamente isso aqui, ó. Beleza? E aí quando o mercado vem aqui, você pode fazer a sua compra. Isso aqui também é um bom exemplo de como você poderia fazer a entrada por falha. Que aqui ele deixa várias sombras. Se você tivesse esperado essa 54 fechar, você teria passado menos calor. E aí, quando a 54 fechou, você coloca a compra na mínima da 54 e seria preenchido na 55. Aí você tem que aguentar a 56, a 57, a 58 e depois ele foi embora para você, né? Foi embora contigo lá. Beleza? O segundo exemplo aqui, ó, é o exemplo de entrada em correção rasa, lateralidade, só que uma entrada por falha. Aqui o que você tem? A gente faz esse primeiro fundo na 94 e uma falha de retomada na 98 e 99.
Então ele falhou a retomada, aqui você já está imaginando correção rasa em lateralidade, porque ele está falhando a retomada no mesmo nível, né? A 9,9 já te deixa sombra. A 9,9 já te deixa sombra. Então, no candle 100, você vem aqui, ó, coloca a venda na máxima da 9,9, um ou dois ticks antes, tá? Quando o candle 100 toca a região, ele te preenche e você vem para cá. Qual que seria o alvo? Pega dessa mínima com essa máxima aqui, projeta a FIBO para baixo. Qualquer coisa que ele te pague mais do que 2 para 1, tá ótimo. Stop. Aonde que você faria esse stop aqui? Tua venda está aqui, ó. Pega esse candle 95 ou 96 e projeta para cima. Joga para cá. Pronto. Está protegido pela 20, está protegido por esse topo, por esse fundo, pela região de 61,8 de FIBO, né? Terceiro exemplo vai ser a lateralidade saindo com barra de sinal, né? E eu já dei esse exemplo aqui lá em cima, né? Lá em cima, quando a gente falou do tipo de entrada. Isso aqui é exatamente o mesmo exemplo. Então, aqui você tem a leitura de que você vai ter uma correção rasa em lateralidade quando ele falha a retomada, nesse candle 118 e 119, ele falha a retomada mais ou menos no mesmo nível. Então, você sabe que mais ou menos desses fundos aqui ele vai acabar não passando, ou vai passar pouco, tá? Só que você não queria fazer a entrada por ordem limitada, por alguma razão qualquer. Aí ele veio, não deixou sombra, ou seja, não deu a possibilidade de fazer a entrada por falha, demonstrou um aumento de força compradora com o candle 121 e 122 em relação ao 118. Então, poderia fazer uma compra um tick acima da máxima da 122, stop aqui no fundo e deixa o mercado andar. Perfeito? Rapaziada, o que a gente viu aqui? Nesse primeiro quadrante, tá? A gente tratou o quê? As correções aqui, ó, nesse primeiro quadrante, a gente tratou as correções rasas, que são as correções em lateralidade, em bandeira e as correções agudas. E como a gente faz a entrada em cada uma delas, utilizando ordem limitada direto, entrada por falha e entrada por barra de sinal, tá? Já aqui embaixo, a gente vai trabalhar com as correções profundas. Qual é a diferença das correções rasas ou as pausas para as correções profundas? É que as correções profundas, elas viram as médias, elas viram o TRIX e elas vão levar um amontoado de tempo muito maior para retomar a tendência, tá? Então a gente vai começar entendendo como fazer as entradas numa correção aguda, tá? Uma correção aguda profunda. Aqui, um grande X. Por quê? Porque a gente não entra com ordem limitada contra uma correção aguda. Porque a correção profunda, quando ela é aguda, ela anda muito, ela anda forte. A gente não vai entrar contra esse movimento, tá bom? Agora, como fazer a entrada numa correção profunda por falha? Nesse caso, a gente tem, ó, essa máxima com essa mínima, esse aqui é o movimento. Eventualmente, o próximo movimento aqui é uma correção, a gente percebe que essa correção ela vira as médias, tanto a de 9 quanto a de 20 para cima, né? Muda o comportamento delas ali. E quando elas vêm tocar essa região do 61,8, se o sujeito vai fazer a entrada com ordem limitada direto, ele colocaria aqui direto e vamos ver no que dá, tá? Entretanto, para correção aguda, quando o movimento é forte, essa não é a melhor abordagem. O que você pode fazer é esperar por um sinal de fraqueza, que nesse caso a gente teve no candle 2, muita sombra na parte de cima, ameaçou retomar. Na segunda tentativa, aqui ó, você coloca a sua venda no 61,8. Coloca a sua venda no 61,8, joga o stop de uma barra média para cima e deixa o mercado andar. Perfeito? O que você poderia fazer com relação a alvo? Para ser um alvo que ele vai reto, tranquilo, para colocar o dinheiro no bolso rápido, tá? Você pega dessa mínima com essa máxima e faz a projeção de FIBO.
O primeiro ponto que ele tocar e já estiver pagando mais do que 2:1, você coloca no bolso. Perfeito? Agora, a terceira entrada, né, que vai ser a entrada por barra de sinal, numa correção aguda, a gente tem essa movimentação e aí a gente inicia uma correção aguda. A gente percebe que isso aqui é uma correção profunda, porque vira as médias tanto de 9 quanto de 20 para cima, muda o comportamento delas. A gente percebe que é uma correção aguda porque está voltando com força, tá? E aqui ele vem tocar novamente a região do 61.8. Normalmente, correções agudas, elas param no 61.8, mas não é uma regra, tá? Tocou aqui o 61.8 e deixa um bom candle vendedor, tá? A sequência disso são 2 dojis. E esses 2 dojis, eles representam ali uma fraqueza da parte dos compradores, que está falhando em retomar o movimento. Quando ele sobe e vem tocar essa média de 50 períodos aqui no candle 14, o candle 14 por si só, ele basicamente invalida a continuidade da movimentação de alta. Porque nele mesmo ele tentou a continuidade e foi rejeitado. Foi tão rejeitado que ele fecha colado na mínima, sendo um grande candle vendedor. Quando a gente compara o candle de número 14 com o candle de número 11, a gente percebe que, mesmo os dois representando apenas 5 minutos cada um de controle de mercado, a gente percebe que o candle 14 ele se desloca mais verticalmente do que o 11. Ou seja, a força dos vendedores aumentou em relação ao candle 11. Então aqui você poderia fazer uma venda um tick abaixo da mínima desse candle 14, com o stop aqui em cima, faz a projeção de Fibo dessa mínima com essa máxima e deixa o mercado andar. Perfeito? Agora a gente vai falar sobre as correções profundas do tipo bandeira. Aqui, nesse primeiro exemplo, a gente vai observar a entrada por ordem limitada numa correção profunda do tipo bandeira. Nesse caso, a gente tem essa movimentação de alta e o mercado inicia uma correção profunda. A gente sabe que é uma correção profunda porque a gente está vendo ele mudar o comportamento das médias. Ele virar as médias para baixo, tanto a de 9 quanto a de 20. A gente sabe que isso aqui vai ser uma bandeira porque a primeira tentativa de retomada, nesse candle aqui de número 91, ela acaba falhando e ela falha abaixo desse topo anterior. Tinha esse topo, ele falha abaixo. Nesse caso, nesse ponto aqui exatamente, é o ponto em que a gente traça a linha de tendência da bandeira e logo na sequência traça a linha de retorno da bandeira, que é essa linha aqui, tá? Quando o mercado vem tocar a linha de retorno da bandeira, ele está tocando outras coisas. Isso eu sempre acho muito importante a gente estar de olho, principalmente em correções do tipo aguda e do tipo bandeira, que é a gente empilhar razões, empilhar pontos de referência ali. Então, nesse caso, você tem, além da linha de retorno da bandeira, você vai ter o 61,8% de Fibo dessa movimentação, você vai ter esse topinho anterior aqui, que é uma região de interesse, era uma região de resistência que, quando rompido, se torna um suporte, e você tem essa média de 50 passando aqui. Então, tudo isso nos dá muito mais segurança para realizar essa compra com ordem limitada. Aí você vem, seja na linhazinha da bandeira, seja nesse 61,8, coloca a sua compra aqui, joga uma barra média de stop para baixo, você vai estar protegido pela linha de retorno da bandeira, pelo 61,8, pelo topinho anterior, pela média de 50, pela VWAP e pelo 78,6, tá? Fez isso aqui, deixa o mercado andar. Você pode fazer essa projeção dessa máxima com essa mínima, joga lá para cima e deixa o mercado andar. Tranquilo? Próximo exemplo vai ser a entrada por bandeira, entrada de uma correção aguda, entrada de uma correção profunda do tipo bandeira, uma entrada por falha, que nesse caso vai ser, você teve a movimentação de alta,
teve a movimentação de alta. Na tentativa de retomada, aqui, ó, ele faz uma tentativa de retomada que deixa um topo mais baixo do que o topo anterior. Então, a partir desse ponto, é o ponto em que você traça a linha de tendência da bandeira e a linha de retorno da bandeira, tá? Quando o mercado vem tocar essa região, por alguma razão ali você não está confiante o suficiente para colocar a ordem limitada direto, você espera uma demonstração de fraqueza. E nesse caso a gente teve essa demonstração de fraqueza nesse candle de número 94, deixando muita sombra. Você vem e coloca a sua compra na mínima desse candle 94, um ou dois ticks antes, tá? Joga um stop padrão para baixo de uma barra e deixa o mercado desenvolver para cima. Alvo, você pode muito bem pegar essa máxima com essa mínima e projetar a Fibo para cima. Tranquilo? E aí o terceiro e último exemplo vai ser a entrada por ordem, por barra de sinal, tá? Por ordem stop, numa correção profunda do tipo bandeira. Então aqui você teve essa movimentação de baixa, mercado corrige, tenta retomar. Essa primeira retomada ela falha, e ela falha deixando um fundo mais alto do que o fundo anterior aqui. Perfeito? Então aqui a gente vai traçar a linha de tendência da bandeira e depois a linha de retorno da bandeira, a partir do momento que ele forma este fundo, que ele falha a retomada, tá? Nesse caso, quando o mercado retoma aqui essa alta, você poderia estar olhando para fazer uma venda de ordem limitada na linha de retorno do canal, junto com essa média de 50 períodos aqui. Isso aqui muito provavelmente seria aproximadamente o 61,8 dessa movimentação de baixa. Então é completamente factível fazer uma venda aqui. E teria dado certo essa venda, tá? Mas se por alguma razão você não estava confiante, você pode aguardar uma barra de sinal. Aqui ele também não deu a chance de fazer a entrada por falha, né? Então ele vem e mostra o quê? Candle 87, 88 e 89, como três candles fortes de alta. Eles fecham colados nas próprias máximas, e o candle 89 ele é um candle climático. O que é um candle climático? É um candle que ele é muito maior do que a média, tá? E está acontecendo tarde no movimento. Isso normalmente indica uma reversão, indica que ele vai retomar o caminho de baixo. Aí vem o candle 90 e 91 como sendo dois bons candles dos vendedores. E vem o candle 92. O candle 92 ele fecha com muita sombra na parte de cima, e o candle 93 imediatamente é outro candle vendedor. O que a gente percebe? Imediatamente, ó, do 87, 88 e 89 para o 92, a força dos compradores diminuiu. Né? A força dos compradores diminuiu muito, tá? Se eu olho para esse 90 e 91 e comparo esse 90 e 91 com o 85 e 86, a gente percebe que a força dos vendedores aumentou. Depois desse 92, vem esse candle 93 aqui, ó, que fecha coladinho na mínima. Aqui você pode colocar a sua venda um tique abaixo da mínima, tá? Com stop aqui um tique acima da máxima desse 92, que seria um stop técnico também, e deixa o mercado andar. Tranquilo? Aí você pode fazer a sua projeção aí com base nessa mínima com essa máxima, projeta a Fibo para baixo. Mas qualquer coisa, rapaziada, qualquer coisa abaixo dessa mínima aqui e que já esteja te pagando mais do que 2 para 1, você pode colocar no bolso. Tá bom? E agora, falando sobre a correção profunda, tá? Do tipo lateralidade. E aqui vocês vão reparar que a gente tem o quê? 3x. 3x. Por quê? Porque eu não opero lateralidade. Eu só opero tendência, tá? Trade em tendência, ele não apenas te paga mais, mas ele te paga mais rápido, ele te paga mais fácil, ele te paga com menos dor de cabeça, você passa menos calor, é mais fácil de fazer, é mais gostoso de fazer. Não existe razão para você operar lateralidade. Ah, mas o dia está lateral, o dia é todo de lateralidade. O que eu faço nesse dia? Assiste um vídeo no YouTube. Assiste um videozinho no YouTube, assiste a sua série,
Eu, particularmente, eu jogo um joguinho chamado Overwatch 2. Não sei se vocês conhecem. Eu tenho mais de 1.500 horas de Hanzo, que é o personagem mais difícil do jogo. Eu fico jogando. Quando não tem nada para fazer, eu coloco minha atenção em outras coisas. Você não precisa comer carne de pescoço. Você pode simplesmente esperar a picanha. Beleza? É igual um rodízio. Você está no rodízio ali, o cara vem e te oferece uma carne. Lateralidade é o quê? A carne de pescoço. Opa, o senhor aceita a carne de pescoço? Não, muito obrigado, irmão. Eu vou esperar a picanha. Beleza? Então, foi isso para esse vídeo, rapaziada. De novo, deixa um like no vídeo, comenta o que você achou da aula no final da aula, tá? Agora, no caso, tá bom? E se você quiser operar comigo, na descrição do vídeo tem ali o contato para você receber informações da sala ao vivo, para você ver tudo isso aqui sendo posto em prática, né, na vida real ali, no ambiente caótico que é o nosso mercado. E se você é aquele cara que tem conhecimento, mas que tem muita dificuldade em colocar esse conhecimento em prática, em transformar esse conhecimento em dinheiro de fato, né? A sala vai ser um bom lugar para você, beleza? Vai ser muito bem-vindo lá. Valeu, rapaziada. É nóis, tamo junto e até a próxima aula.